Something happened here last night that moved us very deeply. It was so far outside our experience as Australians and so inextricably interwoven with the atmosphere of this place that we'll find it very difficult to convey to you in an Australian living room, but we'll try. We were brought to this tiny native village from Maliana because we were told that Maliana was not safe at night. When we arrived, the second in charge, who speaks very little English, came to us and in a halting but urgent way said the commander wanted to speak to us. And then, for the next hour, sitting on woven mats under a thatched roof in a hut with no walls, we were the target of a barrage of questioning from men who know they may die tomorrow and cannot understand why the rest of the world does not care. Why, they ask, are the Indonesians invading us? Why, they ask, if the Indonesians believe that Fretilin is communist, do they not send a delegation to Dili to find out? Why, they ask, are the Australians not helping us? When the Japanese invaded, they did help us. Why, they ask, are the Portuguese not helping us? We're still a Portuguese colony. Who, they ask, will pay for the terrible damage to our homes? My main answer was that Australia would not send forces here. That's impossible. However, I said we could ask that Australia raise this fighting at the United Nations. That was possible. At that, the second in charge rose to his feet, exclaimed, "Camarada journalist," shook my hand, the rest shook my hand, and we were applauded because we are Australians. That's all they want, for the United Nations to care about what is happening here. The emotion here last night was so strong that we, all three of us, felt we should be able to reach out into the warm night air and touch it. Greg Shackleton at an unnamed village, which we'll remember forever in Portuguese Timor. Jornalismo parte integrante husi luta ba liberação nacional. Desde tinan reunida atusia hitunulu resin lima, to tinan reunida atusia sianulu resin sia. Jornalista ho nacionalidade oi-oin, siraniaran turu no kahor hamutu ko asuain timaruan siranian. Hori defende direito povo Timor-Leste ba autodeterminação. The first steps towards decolonization by a new look administration keen to lift the people out of the shadow of 500 years of colonial rule. Tan bane, luta povo Timor-Leste nian ba ukon rasikan, la bele haketa husi jornalismo, nebe sai parte integral husi luta idane. Jornalista sirani serviço, jornalista sirani dedicação, sirani informação ajuda tebes liberdade ba Timor-Leste. Durante tinan ruanulu resinhat nilaran, Timor-Leste tama iha zona nebela seguro ba jornalista sira. Mesmo convenção internacional hateten, parte sira nebe envolvidos iha conflitos, tem que respeita nova proteção ba profissão jornalista. Mai be iha caso Timor-Leste nian, jornalista barak mak sofre husi torturação, intimidação, balon tem que lakon vida husi halok brutalismo militário Indonésia, no milícia pro Jakarta, nebe la respeita ba regras nebe consagra ona iha convenção internacional sira. Centro Nacional Sega fosai relatorio husi fulan outubro tinan reunida atusia hitunulu resin lima, to fulan setembro tinan reunida atusia sianulu resin sia. Jornalista hamutuk nain sanulu resinida mak sacrifica ona sirne vida durante conflito iha Timor-Leste. Jornalista nain sanulu resinida ne composto husi jornalista internasional nain sia no Timaruan nain rua. Hahu husi tragedia Balibo 5 nebe militario Indonesia oho jornalista nain lima iha loron sanulu resinen fulan outubro tinan reunida atusia hitunulu resin lima. Greg Shackleton mate ho idade tina runulu resin sia, no Tony Stewart idade runulu resin ida, sirna ingrua husi Australia, nebe servisu hamutu ko Gary Cunningham, idade runulu resin hitu husi Nova Zelandia, nebe servisu ba estação televisão kanal hitu honia base iha Melbourne. Jornalista Brian Peters idade ruanulu resinen no Malcolm Rennie idade ruanulu resin sia, sirana ingrua husi Inglaterra no serviço ba estação televisão kanal sia, nebe honia centro iha Sydney.
Jornalista sirane mate hotiru nosona razão possível ba execução jornalista hirakne magtamba sira assisti hela escala operação Indonesia nebe bot iha area sira basic Balibo. Auba Balibo dalla lima dulu anak ia antes da invasão, depois da independência, cada vez que a altura ainda ia forte, né? Agora resortida, simples. Ao não ir para o momento da vaga, ao ir na Bangosira, o jornalista Sira, em Lima, ao Maglori Channel 9 o Sidili para ir na vaga, ao das Macari Jeep Mitsubishi ida, Freightliner, e Brian Malcolm Rennie e Brian Peters, na rua Cidadão Inglês, serviço Channel 9. E Greg Shackleton, a equipa, na Intolo, sira o Canal 7 Austrália. Altura ainda vai, cada vez que vai, altura ainda vai, na praia, cala, temos café Roma, tua Roma, ao sorte, que ao sair, né, fatene dia 14 de outubro. Se ao sair Garik, vamos reta ser destino. Tambah Narang ia lista Narang sempre ia lista o passo para KN e Oho tambah a rua da Sul em setembro ao Bahamai fronteira o si Bobonaro to Batugade Lori jornalista e coitado mas ele mate Sagati sira lá nessa sira lá os Timoruan sira lá os partizan alla parte luta Roma lá sira jornalista independente mesmo até mate Sagati e crime botida che i militari indonesi non commettono los acidenti los crossfire, murder, assassination, cold blood. Jornalista honaran Roger East, serviço ba Associação Imprensa Austrália, to Timor iha outubro tinan reunida atu sia hitunulu recém lima. Ho urgente viagem ba Balibo atu investiga jornalista na lima nyamate. Roger East ho idade 50 recintolo, sedang finaliza ni missão iha Balibo. Hetan capturado iha loron hitu fulan dezembro tinan reunida atu sia hitunulu recém lima. No iha loron walu fulan dezembro, militaru Indonesia tirumate Roger East, no soe batasilaran iha ponte kais dili. Roger East Horamu Zorta mag-establece East Timor News Agency, nebe lança iha outubro tinan reunida atu sia hitunulu recém lima. No Roger East momento neba hanesan jornalista ba agência noticiosa Timor. Jornalista na Inene, na Lima da Balibo, e de Hadil, Roger East, sira, capturado Morris, sira, os mate e a crossfire, e bombardamento aéreo Roma, lá em Sira, capturado Morris, seu serviço, informação e assassinado barbaramente e o grupo informal Roma nessa milícias que lá em elementos forças armadas Estado da União, portanto elementos compassos forças armadas indonésias comando tenente coronel da Compasso União maka executa tanto crime óbvio Saudoso Borges da Costa hanesan jornalista no poeta Timor-Wanida mate iha dadesan madrugada loron hitu fulan dezembro tinan reunida atu sia hitu nulu recém lima. Borges da Costa mate ho idade ronulu recensia, militar Indonesia sira lori basoi iha tasilaran, tu agora ita lahatene nia paraderu.
Kamal bin Ahmad Bamadaj tina ronulu resin ida, único cidadão estrangeiro ida nebe mate iha dile, iha loron sanulu resin rua novembro tina riu ida atusia sianulu resin ida. Kamal hanesan ativista no jornalista nebe assisti no cobre hela demonstração, iha 12 de novembro tina riu ida atusia sianulu resin ida. Kamal hetantiru husi militário Indonésia iha estrada bispo Madeiros Quintalbot dile. Bernardino Joaquim Afonso Guterres, conhecido Jornaran Revolucionário Berecai, ativista, militante renetil, jornalista Vox Populi, locutor radio Matibian Lian. Loriku Aswai nebe dedica nian tomak ba serviço antes no durante período campanha, consulta popular e hatinan riumida atusia sianulu resensia. Ikus mai tem que mate husi halok brutalismo polícia contingente. Hadomi lorosai e haloron ruanulu resinen fulan agosto tina riuida atusia sianulu resensia e a avenida Kulhun Baisu dili. Berkai mate ho idade ruanulu resin lima no latoa tu aproveita saída magnieluta barai idane. Depois de consulta popular agosto tina riuida atusia sianulu resensia, Sanders Tunes, cidadão holandês, ho idade tolnulu resin ida, jornalista husi Financial Times, to iha dili atau halo reportagen kona bamisaun interfet iha Timor-Leste. Tropas Indonesia husi Batalion 745 ne beretira husi Lauteng. Wainhira to iha dili tiru mate jornalista Sanders Tunes. Iha loron ruanulu resin ida fulan setembro tina riuida tusia sianulu resensia. Iha estrada igreja bekorania oen. Agus Mulyawan, cidadão balinês Indonésia, serviço hanesan jornalista ba agência Press Internacional, honia base iha Tokyo, Japão. Iha loron ruanulu resin lima fulan setembro, tina rihuida atusia sianulu resensia, militário Indonésia hamutu com milícia tim Alfa Los Palos, halo atake no oho jornalista Agus Mulyawan, hamutu ko emanaing walu seluk husi grupo Catholic Aid. Mate isin sirane Sueba Mota Apikuru, parte Lautem. Comemoração Valoron Balibo 5, saiona evento anual husi Conselho de Imprensa. Objetivo husi comemoração sirane atu fo apreciação ba sacrifício hotu nebe jornalista Balibo 5, inclui jornalista siraselo nebe mai mate iha Timor. Baseia ba história sirane no da razão ida nebe fokbit ba Conselho de Imprensa, hakarak promove no transforma Balibo hanesan cidade da liberdade. Tamasa Conselho de Imprensa hakarak promove no transforma Balibo hanesan cidade da liberdade. Bel explica o ton conceito cidade da liberdade makuinsa. Conselho de Imprensa hamus inisiativa ne iha tinangkoduk iha comemoração Lorong Balibo 5 nian 16 de outubro iha Balibo. Depois de ukunan informação com o Balibo 5 né, é uma conhece né mais melhor, bota tebes. É Austrália, Mocia nação selo. História com o Balibo 5 né, bota tebes. Então continua refleta aí na história, continua refleta aí no passado. Também maka a Conselho de Imprensa lança a campanha da Tinangkotu, e né agora uso atau governo decreta Balibo hanesan cidade de liberdade. O Hanoi da kata kia futuro, o reflexão da kata Balibo ne waihira hakat li fronteira tama Timor, até que Balibo ne, até que nação Timor-Leste ne hanesan cidade de liberdade, hanesan nação de nebe libertado. Tamanema kita karak tahu itenya identidade ida kata Timor ne liberdade ne mai husi sofrimento ida naruk tebes mai husi acontecimento oin meios oin mas história hakerek história buat importante barat mosu iha Balibo hahu iha Balibo e tabela dia termina ne mosu iha Balibo tambahnya maka Conselho de Imprensa Hanoi yang kata kita tahu kita khusus atau cidade Balibo transforma ba cidade de liberdade.
Invasão militário Indonésia mai dili iha loron hitu bulan Desember tina rihuida atusia hitu nulu resin lima. Mai be antes ne Indonesia começa a infiltrar no tamaona mai território Timor-Leste. Liu Husi Balibo, hori oho jornalista na in lima iha loron sanulu resinen bulan Outubro tina rihuida atusia hitu nulu resin lima. História ne ikus maimos sai mundial tamba jornalista ida Gigi Leaf nini livro quando vai ne sai referência ba Hollywood hori halo film ida ho título Balibo 5 nebe kan sa debele dehan Balibo Lori Timor ba mundo infelizmente Lori Timor ba mundo ne tamba tragédia nebe ke oho jornalista na Lima e simbolicamente bela tete katak Balibomos sai hanesan início ou test case ba militar Indonésia atau halo invasão. Oho jornalista na Lima ne Indonésia e momento na ba sira hen reação si mundo. Mas tambah lagi reação buat ida ne hanesan lampu verde ida ba militar Indonésia atau continua invasão. Buat nebe kita bel Hanoi katak tem Hanoi história até kata invasão ida mai dili ne dia 7 mai be ida mai Balibo ne outubro então até ne kata 16 de outubro makasi na Lima mate então referência histórica o facto histórico ser ne maka sai hanesan base ba conselho de imprensa atau lori Balibo ne sai hanesan icon liberdade buat nebe que agora e abam bairro maimos cidadão timorida quando colhe quando a liberdade itu bele lá. Conceito Cidade da Liberdade no dar honra ida ba jornalista na Lima nebe mate iha Balibo. Reconhece sirene serviço nebe sem fronteira, lei a limitação geográfica, firme ho sirene compromisso, brani envolvan ho tama iha zona conflito sira. Tatoli no transmite informação nebe credível no dar objetivo fusi obra jornalista. O Conselho de Imprensa foi né atacar promove Balibo sai liberar imprensa tamba Balibo e momento ne ba hanesan janela ida ba mundo e nebe Greg Shackleton hone colega sira foi atene ba mundo katak invasão ni ne ba e mundo hoto conhece invasão ne husi hone Greg Shackleton ni reportagem ida 3 minutos ne reportagem advocativo nia qualia ba mundo ne saiu sineba e buat principal ne be maka halo conselho de imprensa atu continua ta Balibo nessa vila ka cidade liberal ne tamba Greg Shackleton nia temi ikus liu quando ne halo reportagem hodo teni atu temi ne fatine ne temi de Greg Shackleton from a name village in Portuguese Timor which will be remembered forever. Greg Shackleton at an unnamed village, which we'll remember forever, in Portuguese Timor. Kata Greg Shackleton, husi kunua ka husi fatine beke naran like, ida beke emasei la haluha to omate, ou emasei hanu hetan to omate. Então, ne atu hatuta ne Greg Shackleton ne kata ita tem que halu Balibo, hanesa fatine beke geração Timor ne tu mai mas label halua, tamba ihne ba maka invasão funu hahu ihne ba maka lampu verde ba Indonésia atu continua invasão hori mai 7 de dezembro mai tama ediline ihne ba maka hu idene maka sai referência ne beke fo contexto fo conceito ba conselho de imprensa atu promove Balibo hanesan cidade ou vida liberdade. Jornalista timoruan sira aceita o conceito Cidade da Liberdade ne no dar homenagem ba jornalista sira nebe contribuiona ba liberdade e independência Timor-Leste. Fating nebe ba ita comunidade mídia especialmente fating nebe iten maluk na Lima sacrifica selo sira nia serviço ho sira ne vida rasik. Tambanemak bahau simbolização liberdade husi balibone importante limak idane katak itatena kata klaus maluk jurnalista internasional sira dit mak mate maluku kida mos mate ena banu der konsekuensi usifunu onwing la sala
e los tebes quando ita nia conselho imprensa e ano em idane e hau rasik agradece a iniciativa idane porque dale datan idane fohanuing mai ita na sanguin hau diante ono e fohanuing mai ita importância da liberdade da imprensa mas vemos fomos oportunidade ba mundo internacional a conhecer liutan balibo e liu ni história. A iniciativa do Conselho de Imprensa ia para promover balibo nessa cidade da liberdade né nia mai ho haukar ida maka ne Timor Leste hakara hatudu ba australiano hoje itene jornalista ser nabe manaton mate na bana kata ita reconhece sirne participação em itene processo nebe ida ne botida nebe maka ita bele dehankare ke iha itene rai sirse ema selu ne matana dan kata kita tena agradece nebe inisiativa ne capaz e segundo se ita consegue idane promove idane e halusi fatingne saidu ni cidade da nessa conselho imprensa mehine ao noing fotangmos mensagem ou sublinha ba botida ne bema que emahatete kata jornalista ne sem fronteira jornalista sem fronteira sem pátria sem boto todo mas jornalista bot ne bema que jornalista ia maka lia los ou informa bot sir na maka iha factos. Conselho da Imprensa se dá o que referência a Ruma com o conceito Cidade da Liberdade. Mas be natureza ou história sira, mas se refleta o conceito balibo nessa Cidade da Liberdade. Haulah dene cidade hira também está lá no referência barco no baidane. Em Indonésia, por exemplo, sempre bahasa Indonesia sempre perlu ada kota pendidikan, ada kota budaya buat hiraknya. Tapi tambah sira determina cidade hiraknya honarangan sana tambah natureza cidade ne refleta sasang hiraknya. Dadaune governo kule konaba cidade universitário. Mas ita kule konaba cidade liberdade. Mas o conceito né, mas o conselho imprensa nenian, itania Hanoi atual advocacia quando vai sasane. Hanisanguin tambah prinsípio né, reflexão histórico, mas itania funo passado nenian. Jadi conflitos bela dihan conflitos hahu sineba, bela dihan defende integridade hahu sineba ita hakotu conflitos notama ia era liberdademos ia neba ia balbo tamane maka itania kampanye ne halai bahnara. Presidente Autoridade Município Bobanaro, no administrador do posto Balibo, aprecia plano no programa Conselho de Imprensa Nian, onde promove Balibo Hanesan Cidade da Liberdade, no dar reconhecimento ba jornalista Sirane Bemate iha Balibo. O konanti nan hira ono, mas ita tu marca história concreta de Balibo na torre sinauko. Tam ita na sauno na. E Liliu nasa Australia, siramos kain hela. Ita bela hal buat dia ke rumah Balibo kalai. Nebe ho presença ita buat cernian, ne kapal halimana ideia de capaz para atu Balibo ne ata bela sai cidade de liberdade. Também há esse reconhecimento ida para jornalista sira. Eu quando antina não é ona. Agora maga Conselho de Imprensa ia no Hanoi nira para ver hara mudança ba Balibo 5 ne ba ida nene hanesa presidente autoridade how contente e how suporta ba hira precisa. Ba ami udara autoridade ami concorda teves ba hira quando posto Balibo sai hanesan cidade liberdade e também ita agora raukne moris ia era demokrasia nebe buat ita agar foto atau ni Hanoi atau ni ideias para tu desenvolver tenia nação ni dane ba oin atau belasai dia klitan nebe Hanoi ami
Aksolok tertebes e contente tertebes, mas hira quando posto idane bela sai cidade de liberdade. Jadi tabel contribui vai ter nação idane bela ba oi desenvolvimento ne bela lao dia klitan. O oitavo governo constitucional na política ida, mas se desenvolve no cria cidade universitário e a município Aileu. Entretanto, o Conselho de Imprensa propõe no promove Balibó sai nessa cidade da liberdade. Também se na Lima mate ba, depois conheceram o Balibó 5, mas vemos lá o sela. E se na Lima ainda fosse nessa símbolo, o que representa, mas be honra a liberdade, o que for honra né, ba jornalista hot o que mais halo cobertura né, balum Morris, mas sira ne beke mate, ikus lima Agus Mulyawan ia 99 ia lauten, então hamudu jornalista sanulu resi mak mate hene, ita atu honra sira sacrifício e mos atu hahi serviço da jornalismo né. Atu forratene ba povo Timor, se geração kata jornalismo né ou imprensa né, sai te uma parte integral que se luta povo Timor né ba retan liberdade ka retan democracia kan. Então idane sirna ilima ia Balibó né, mas sai referência também ia Balibó, mas be honra né ba sirna ili mos ba ne colega sircelo né be que mate tu irmai Bedino, Kamal Bamadach, Roger East ia Boris da Costa ia 7 de dezembro ia Ponticais, mas Sander Tunes e Agus Mulyawan ia lá o tempo. Portanto, ita foi honra ba sirne. Agora ba sirne be Morris, ita foi honra ba se Max Stahl, Gilles Joliffe, Mário Robalo, Adelino Gomes, jornalista sirne be uluk mai halu né Robert Don, mesmo Klaus, jornalista mas bem ia mai pelo menos lor informação ba livro at foi atene katak ita se resiste, povo Timor se resiste. Então, honra no lovorne ba sirne, ba sirne sacrifício e mos ba profissão jornalismo assim. Conselho de Imprensa, mas se desenvolve ninha nota conceito ida, com a Balibó nessa cidade da liberdade. Se consulta no coordena o Ministério Estatal, na autoridade municipal Hotu, atunune parte Hotu belehetan consenso ida. Buat nabe que Conselho de Imprensa cara sublinha né, maka la bele sai monumento mata ainda, mas be sai nessa memorial nebe que ema ba ne inspira ema halu ema hanu inspira ema liu ba jovem sira katak jornalismo né buat nobre serviço ir nebe que mulia e a sociedade nian e mos ba Balibó wansira hause Hanoi ia colega sir nebe kulu ami luta mutu e colega nebe jornalista Balibó wan Lehuitiwan Mateona Guilherme da Silva nia sempre Morris ho frustração ida também Balibó né sai nessa cota declaração Balibó cidade declaração Balibó nebe que sempre sai nessa referência vai ema de Balibó maka convida o bolo Indonésia ser uma invasão. Então, o monumento de Beque Mousuna, a tua kata klai. Los kata declaração nem terminaram Balibó, mas de história mos até kata esboço declaração né hakerikti Bali. Le Bali depois temi maka Balibó. They decided to be reunited with their blood brothers in other territories of the Republic of Indonesia. And in this converted sports hall with its newly installed fans, President Suharto has just told the provincial parliament that development will continue. But he warned that he was not promising any miracle to transform East Timor overnight into an advanced and prosperous region. The urgent matter was to restore peace and order, to end what he called the terrorism by irresponsible elements. Mas Balibó sai fatin nebe que primeiro atu Timor falentil sira nine kilat musan sai primeiro hasor inimigo né hahu si Balibó hahu si pelo menos Maliana tesik mai pranto Balibó mag representa e dene monumento né tem que significa dene restaura orgulho é uma Balibó sernian imos sai memorial ba ita Timor kona ba
quando a luta povo Timor New liliu contribuição jornalismo ninian ia ba luta independência ninian. Agora kita desenvolver nota conceito, tinang kutukmo kita halo audiência da lei do ministro estatal, foi mak introduz ideia dane, hanoin kata tina dane mak kita hahu halo advokasi da ativo, asal nebe ativo, mas saya mak kita tu hahu agora ne coordena o ministério estatal. Ita mak se desenvolve nina conceito ba idane ba assunto ne, depois ita manda ba estatal, depois estatal mak se continua coordena o conselho dos ministros, o governo ou ita mos tem que halo coordenação o autoridade municipal ini. Idane o honra bot basira tambas sira mahu idane liberdade tambas sira mate tamba atu modifica dengan ini saya liberdade e saya ukunan idane bela hatur bamundu toma kata Timor ne akar ukunan dunia akar kata liberdade nebe lahir quando balibo saya sidari liberdade hanu idane kapas tebes ba amian sa autoridade piramidare idane dia klukan ami pronto atu colabora hamuto com o conselho de imprensa para atu hari posto de sair cidade de liberdade. Conselho de Imprensa e amos programa nebe continua restaura avenida husi rotunda mercado municipal to terminal Becora horazão história. Também a avenida refere mag jornalista Timaruan Bernardino Guterres mate e a loron ruanulo resinian agosto tina rihuida atusia sianulo resensia e a estrada kulhun baixo dili. No jornalista internacional Sanders Tuners nebe milícia no militar Indonesia sira tirumate e a loron ruanulo resinida fulana setembro tina rihuida atusia sianulo resensia e a estrada Becora. Ia cidade capital ali da Fornara Idane, tamba ia avenida Idane, ia kuluhun jornalista Bernardino Guterres mate ne, tamba polícia indonésia martiro, ia dia 26 de agosto. E depois ia dia 21 de setembro, Sander Tunes militar indonésia tiro mate ia Becora, linha Fatin ia na Bahia. Então facto histórico sernema klori momento neba for razão ba AZTL atu proclama atu declara avenida ne hanesan avenida liberada imprensa nemos ninia igusmanya sai hanesan be símbolo significativo ida bahire hakera avenida liberada imprensa neba hatete kata liberada imprensa ne direito cidadão hotu ninian atu comemora e la bela lua tamba iha discurso ministro negócios estrangeiros inian iha ONU vai hira ba apresenta Timor nessa nação nebek independente ona ministro negócios estrangeiros Dr. Ramzan Ahmad temi atu compromete ba mundo internacional kata Timor ne país de República Estado de Direito Democrático e saída mak bela garante ne mak liberar a imprensa e até te kata Biden am compromete também e a cidade dele avenida de Benado Cliunen avenida liberar a imprensa avenida de Nebeca nara Nebeca se continua for Hanoi ba qualquer estado qualquer governo atur respeita liberdade direito cidadão ne ba liberar a imprensa Avenida Liberdade da Imprensa né how lembra muito bem que ia primeiro ano que tal placa ia rotunda Avo Xavier ia CCD e momento no ano comunidade mídia liu mídia sirehedili na livro e halo long marchida fahe panfleto atau até comunidade sira kata estrada husi rotunda Avo Xavier to terminal Becora neni naran Avenida Liberdade Imprensa e está contente los tamba nação reconhece dedica dalam ida estrada botida avenida botida e naru ba atau reconhece a contribuição mídia a Timor-Leste
A Avenida Liberdade de Imprensa nebe inaugura iha governo transição untaet nian tempo. Mai be iha tinan hirak liuba kotuk, governo habadak tiha husi rotunda Mercado Lama, todeit iha ponte kuluhun. Nara na Avenida Liberdade de Imprensa continua forranoin ba político no ukuna insira, atu respeita direito cidadão nian ba liberdade. Sira ni dedicação, sira ni informação, ajuda teve liberdade, libertação Timor-Leste nebe. Quando ita hanesan hatudo ona ita nia kompromiso basira kata koke Timor-Leste fo hela kadedika hela parte avenida ita neba liberdade nebe imiluta ba pelo menos ita consistente o avenida o idan decisão ida ne labele ida saiba muda ida muda ida ne depois emanu kata kita la iha consistência e compromisso forte ba respeito ba liberdade de imprensa. Razão seluk fale, sai hanesan sinal alerta ida ba jornalista sira hotu, inclui ba político sira katak, atu liberdade de imprensa iha, então itane político sira mos labele contra kalimiti fale liberdade de imprensa iha Timor-Leste. Define Loro Nacional Liberdade de Imprensa Timor-Leste nian. Conselho de Imprensa iha junho tina riurua sanura esencia, realiza sormutu honain ba media, representante Associação Jornalista Timor-Leste AZTL, Timor-Leste Press Union, inclui jornalista sira ho objetivo parte hotu, hamutuk defini loron ida nebesai hanesan Loro Nacional ba Liberdade de Imprensa Timor-Leste nian. Baseia ba história sira, parte hotu propõe atu loron sanulu resinen fulan outubro hanesan loron liberdade de imprensa Timor-Leste nian. Hanesan nação ida nebe que ninia luta ba independência nene contribuição imprensa ninia importante aptebe chave eu hanesan yau temi balibo 5 desik mai então iha necessidade ba ita comunidade de jornalismo ninia atumos determina lorong ida ho dibele comemora. Então depois de a consulta ho jornalista senhor Sira homos associação Sira ami concorda kata dia 16 de outubro lorong nebe jornalista na Lima Greg Shackleton ne colega na Inhat mate e balibone sai hanesan lorong nebe consensual atau determina mudar Loro Nacional Liberal de Imprensa. E comunicação lá ao nível governo, o secretário de Estado, mas o Conselho de Imprensa não é agora eleva boa a comunicação para órgão soberano sira não é e que o Estado tem que declarar formalmente li usi resolução Roma atau hatete kata dia 16 de outubro né Loro Nacional de Liberal de Imprensa ia lorong ida ita bolu lorong nasional liberdade de imprensa é óbvio que é importante para a italianação, importante para a mídia sira, importante para a sociedade. Decidi loron ida atu sai loron liberdade de imprensa Timor-Leste nian, hodi valoriza no homenagen ba jornalista sira, nebe sai vítima no mate. Decidi data ida nebe iha relação ho história luta Timor-Leste nian. Loron balibo 5 sanulu resinen outubro bele representa una jornalista hotu nebe mate iha Timor-Leste. Desde el principio y el primer mandato Conselho de Imprensa halo advocacia, comunica halo divulgação, socialização asociação jornalista sira, homos entidades sira media, atau insama kita defini tanya loron Loro Nacional Liberdade de Imprensa e Conselho de Imprensa halo advocacia to in loron comunica ono parte relevante sira atau insama legaliza loron esa loron Nacional Liberdade de Imprensa nen honen kata comunicação aproximação sira Conselho de Imprensa continua halo liu halo autoridade relevante sira Ministério Parlamento Nacional atau insama bele conceito hanesan atau defini loron dia 16 de outubro atau sai Loro Nacional Liberdade da Imprensa.
Tambah sama kita hili lorong historiku, baita Timor, ba povo Timor, tambah lorone mak hatudu ita jornalista 95 nebe mate ya balibo wan hira primeiro invasão Indonesia dan Maya Timor Leste jornalista 95 tem que sofrer serne vida mate bayar lornet atau for honra balo basirane mate maka Conselho Imprensa hanu yang kata kloron ini importante i pertinente atau ita tahu nafatin hanesan loron historiku ida ita konsagrai hale atau bele saya loron nasional ba liberdade imprensa nya aprecia ho ideia nebe maka Conselho Imprensa iha liu halo insama maka bele Timor Leste mos iha rasik ni lorong nasional ida ba liberdade imprensa idane hanui ida nebe maka dia i merece atu hetang consideração husi parte sira nebe maka relevante agora tambah sama kau considera idane hanesa inisiativa dia tambah iha nasang utoto itahare utoto iha ni lorong nasional ba imprensa ninia enquanto Timor-Leste desde ita restaura ita independência até o lorong ita só celebra iha lorong sira nabe maka imprensa ba internasional nia maka Timor-Leste participa atau celebra mas Timor-Leste celebra rasik ni lorong ne la iha tentang Conselho Imprensa hamrik mai ho keras ideia sira hanesa ne au ne ideia positivo precisa iha una ideia ita precisa halo insama ka defini ne target sirne para depois implementa botne tahu botne iha ninia fatim para depois ema totu to lorong ida nebe makita hakarak ne ema bele celebra hamoto. Internacionalmente, UNESCO declara loron tolu fulan mayu tinan hanesan loron liberdade imprensa mundial. Tan bane, jornalista timoruana aprecia no suporta ideia husi Conselho de Imprensa de Timor-Leste e a necessidade duni comunidade media e Timor-Leste defini loron ida por bela comemora hanesan loron nacional liberdade imprensa e Timor-Leste. Bahau 16 de outubro ne lorong ida nebe acontecimento nebe ke bot nebe ke bela bestra ite bela usa lorong des lorong nacional dini lah acontecimento ida nebe bot liu 16 de outubro ne jadi nebe bahau lorong ida ne pasona atau ite to hare de lorong sel ko maklu pasona mai be lorong sel ko ne kan acontecimento nebe ki acontecimento ida nebe que la hafanu ema hototo la doko mundu kata kidane la ni sentido ne la dumbot me be lorong 16 de outubro ne lorong be sera bele hafanu no bele be em sinti kata ol ne los duni bele be pas duni ke par duni ho lorong de tene kata Conselho Imprensa sugere dia 16 de outubro lorong nebe itene maluk jornalista internacional na Lima husi Australia mate avalibo e ao pessoalmente ao não encata decisão que sugestão ida que los liu tamba entre data histórico sira ba liga ho serviço jornalista que serviço mídia em Timor-Leste data colega sira na Lima mate valibo mak ida usi lorong nebe bot liu e aí tem história mídia Timor-Leste tambane makau aceita tebe so hanoing idane e hau fiar kata data idane aceitável liu e espera kata comunidade mídia ototu e associação jornalista sira Timor bela aceita bada data idane la osted data idane be histórico mai ita mes hane samo símbolo ka sinal itene respeita no apreciação pa sacrifício nebe colega jornalista sira husi irai selu halo ba itene liberdade também há sugestão kata dia 16 de outubro atau sai lorong nasional liberdade imprensa Timor-Leste nian há ne sugestão ida ke dia tebes e sugestão ida ke los
Decidi loron ida nebe fo motivação no profissionaliza liutan serviço jornalista timoruan siranian na fatin transmiti valores liberdade imprensa nerasik. Conselho de Imprensa coopera com o Ministério Estatal atu na fatin valoriza fo honra no fo glória basuain jornalista tanto internacional no nacional nebe mate durante a cobertura ba processo tomak luta povo timornian husi outubro tina reunida atusia hitunulu resin lima to setembro tina reunida atusia sianulu resensia. Antigo jornalista, laureado Nobel da Paz, ex-presidente da República Dr. Ramos Horta, aceita a iniciativa Conselho Imprensa Nian, importante baita nia nação, importante baita nia mídia, no importante baita nia sociedade. Iniciativa idané, que mais o Conselho de Imprensa, dia, ao apoia 100%. Nessa homenagem a jornalistas e tudo, nacional e internacional, mate e tempo luta para a liberdade e independência. Também Avenida Liberdade e Imprensa, Balibó, Cidade de Liberdade, dia 16 de outubro, dia de liberdade de imprensa Timor-União, o atolo, que é importante a todo Timor-Leste no cometimento da liberdade de imprensa. Ramos Horta reafirma em statement sira horihateten papel média importante teves liliu basira nebe contribuir ho verdade, holialos ba liberdade Timor-Leste. Proporcionalmente, jornalistas da MAP Timor-Leste, que inclui a 99, na Liliu e a 75, e a Loron e da Deito, jornalista na Lima. Depois de dezembro, e da Tan Roger East. E depois, tinham levuquida em Naruk, lá é jornalista que mata também mais. Indonésia, Taka, Timor-Leste. Depois, Cleortia, Balumai, Balum Neve, favorável para a Indonésia. Jornalista Balum Austrália, Serusik Tama, Tamba, MSRNE, a propaganda pro-Indonésia. E jornalista português, Ida Carrua, mostra propaganda pro-Indonésia, na senhor Nuno Rocha. Mas, claro, selo nós Portugal nos mais e dia que teve nessa Mário Robalo, Jornal Expresso, senhor Rui Araújo, RTP Internacional, e primeiro que mais dia que teve entrevista a minha mãe Rassi, que momento lá é matar colhia, na câmara minha colhia e é impacto era lá. Tanto jornalista Maiané, rede clandestina deve participar, ajuda jornalistas a ir, depois sai filme deve Max Talhalo e a Santa Cruz, sorte que Max Tal, minha Rang, Maliri, a Tembarani, minha coitia vídeo, né, e a Santa Cruz, Calam, Bafali, Foti, que sai vale. Mas depois a Dolores sai. Mas ele uma Dolores sai, senhora Ida, holandesa, Saskia, mas Dolores sai. Então, tiro todo, a Armira, nunca luha, a Curu Basira. Sacrifício jornalista na insanulu resinira e tempo difícil, lo resira bamate e harai balibo. E hadili, no ia los palos, sira mate barai Timor, Hosira Niamate Hamutu com mártires da Liberação Nacional Sirahotu. Resultado Mactimor Hamrik Nudar Nação Soberano. Espera kata tragédia negra sira nebe acontece hanesan captura, tortura, castigo no oho, hasur jornalista sira labela repetetan e a sociedade democrático ida agora. Balibo Cidade da Liberdade, Avenida Liberdade Imprensa, Lorong Nacional Liberdade Imprensa ba Timor-Leste, ne hanesan honra no reconhecimento ba jornalista sira, ne besaran ona sira ne vida no turu kona sira ne ran, no dar ofertório ba RDTL.
Conselho de Imprensa de Timor-Leste continua a transmitir memória ne ba geração tuir mai hori hateten lia los lamate.